E aí, fera, tudo certinho? Vídeo de revisão na área. Vamos revisar tudo o que foi visto na aula passada, a aula de introdução ondulatória. A gente chama ela de aula 15, ela é referente ao módulo 2.1. Tranquilo, fera? Vamos embora. Então, ondulatória, eu só quero relembrar rapidamente. Esse vídeo ele vai ser o mais curto possível, porque foi uma aula que a gente definiu poucas coisas e o que a gente definiu os alunos não tiveram muita dúvida, certo? Então vai ser um vídeo bem tranquilo. Eu só quero relembrar com vocês que onda é aquilo, é uma perturbação, uma oscilação que carrega energia numa região, certo? Ela carrega energia sem transportar matéria, beleza? Então onda transporta energia sem transportar matéria, certo? Massa. Lembra os dois tipos de ondas que existem. Os dois tipos são onda eletromagnética e onda mecânica. A onda eletromagnética é aquela onda que não precisa de meio para se propagar, certo? Ou seja, ela se propaga no vácuo tranquilamente. É o único tipo de onda que se propaga no vácuo. Enquanto que a onda mecânica é aquele tipo de onda que precisa de um meio para se propagar. Não quer dizer que ela propaga matéria, mas ela precisa de uma estradinha para andar sobre, certo? Ela precisa desse meio. Um grande exemplo de onda mecânica seria o som, ou então uma onda sobre uma corda, um terremoto, um abalo sísmico, uma marolazinha, certo? Um certo lago parado. Então tudo isso aí são ondas mecânicas, precisam de meio para se propagar. Enquanto que a onda eletromagnética, o grande exemplo é a luz, o grande e único exemplo, né? É a luz, sendo luz visível ou luz invisível, ela não precisa de meio para se propagar, ela se propaga no vácuo. Tranquilo, fera? Beleza, massa mesmo. E outra coisa também importante sobre ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Onda eletromagnética, daqui para frente eu vou me referir apenas à luz. Luz é onda eletromagnética. E onda mecânica, eu vou me referir basicamente a dois tipos de onda. Onda numa corda e onda sonora, certo? Que é o som. Tranquilo, fera. Beleza. Outra coisa que vale ressaltar também, a luz ela tem um espectro aí luminoso visível e tem um espectro luminoso invisível, que a gente vai definir justamente na próxima aula para tu se aprofundar nele. Então, raio-x, raio gama, alfa, beta, micro-ondas, infravermelho, rádio AM, rádio FM, 3G, 4G, tudo isso aí é luz, só que é luz invisível, que eu não vejo, certo? Enquanto que eu vou para a onda mecânica, que eu vou me referir sempre a som, ou então a onda numa corda, mas falando mais especificamente de som, o som são aquelas notas musicais, as frequências de notas musicais. O som ele tem um espectro aí audível, abaixo de uma certa frequência eu não escuto, acima de uma certa frequência eu não escuto. Lembra que a menor frequência audível do som é 20 Hz e a maior frequência audível do som é 20.000 Hz. Quando eu falo frequência audível, é para o humano, certo? Para o ser humano. Para alguns animais, como cachorro, gatos, eles escutam frequências maiores e menores do que o ser humano, beleza? O espectro audível dele é maior do que o da gente. Tranquilo. Lembra também que eu posso classificar a onda segundo a sua forma de propagação. Ela pode ser onda longitudinal ou onda transversal, certo? A onda longitudinal tem as figurinhas aí, eu expliquei em aula, eu só quero relembrar realmente, porque ninguém vai me perguntar sobre isso, não tiveram dúvidas sobre isso, então só falando rapidamente, onda longitudinal é aquela que a gente tem a oscilação e a propagação no mesmo sentido. E onda transversal é aquela que a oscilação e a propagação fazem 90 graus, beleza? A propagação da onda transversal é para frente e a oscilação é para cima ou para baixo, então faz 90 graus, é onda transversal. E a onda longitudinal, a oscilação está nesse sentido aqui e a propagação está nesse sentido, então são paralelas. Beleza? Se são paralelas, elas são ondas, ela é do tipo onda longitudinal, certo? Aí vamos só relembrar rapidamente que toda onda eletromagnética ela é do tipo transversal, ou seja, toda luz é transversal. E onda mecânica ela pode ser tanto longitudinal como também transversal, tranquilo? Mas o som, que é o principal exemplo da onda mecânica, ela é do tipo longitudinal. Beleza, fera? Então lembra, luz é eletromagnética e transversal. O som é o oposto, ela é mecânica e ela é longitudinal. E lembra que o som ele não se propaga no vácuo, beleza? Porque ele é onda mecânica. Tranquilo, fera, tranquilo, massa. Vamos embora para a próxima etapa do vídeo. Fera, dando continuidade ao vídeo, os elementos de ondas, vamos relembrar. Quais são os elementos de ondas? Eu vou logo na figurazinha para a gente determinar, certo? O mais fácil que a gente lembra é aquela historinha da amplitude, né? Amplitude é a distância de um pico. Lembra que esse ponto aqui de cima a gente chama de pico, certo? Pico.
ou crista da onda, certo? Crista, beleza? E esse pontinho aqui de baixo a gente chama de quê? A gente chama de vale, certo? Vale ou depressão, mas vamos chamar de vale, que é mais bonitinho. Depressão é um nome feio. Ó, vamos relembrar os pontos importantes. A amplitude é a distância de um pico até o eixo de referência. Lembra que em algumas questões o eixo de referência não vai vir desenhado, aí tu tem que desenhar, certo? E a amplitude é isso. Ou seja, a amplitude é do pico até o eixo principal, ou então do vale até o eixo principal, tanto faz, certo? E a amplitude é o módulo, então não te preocupa com se é negativo ou positivo, é o módulo, certo? E a amplitude é a sua unidade, ela é dada em centímetros ou então em metros, beleza? Lembra que SI pede metros. Massa. Vamos relembrar comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância do ponto inicial até ela começar a se repetir novamente. Ou então é aquela historinha, né, de tu dividir ela em 4 bolinhas, e aí quando envolver 4 bolinhas é um comprimento de onda, beleza? Então isso aqui é o comprimento de onda, o lambda. Então lambda, que é o comprimento de onda, ele é dado também em centímetros ou também em metros. Mas ele também pode ser dado naquelas unidades bem estranhas, né? Que é nanômetros, ou sei lá, centímetros, que aí também eu já não vi isso, mas pode ser dado também. Pode ser em metros, certo? Milímetros, que é o milímetro. Ele também pode ser dado em micrômetros, certo? Micrômetros, que é o metros. Esse micro aqui, ele é 10 a menos 6. Esse milha aqui é 10 a menos 3. Esse nano aqui é 10 a menos 9, certo? 10 a menos 9 e por aí vai. Só para a gente relembrar que pode ser feito isso. Então preste atenção, fera, quando a questão vier nessas unidades. Tranquilo? Beleza. Lembra que o período é o tempo que ele gasta para justamente completar um comprimento de onda. Então vou escrever aqui, ó. É o tempo para um ciclo, certo? Para um ciclo. É o tempo para um ciclo. Tranquilo? A unidade dele pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas, certo? Mas assim, mais especificamente a gente usa mais o segundo. E também, da mesma forma do comprimento de onda, a gente pode ter microsegundos, a gente pode ter milissegundos, a gente pode ter nanosegundos, tranquilo? A do comprimento de onda, ela já não é tão usual assim, geralmente ele dá em centímetros ou em metros. Mas existe, certo? Mas ele geralmente dá em centímetros e metros. Mas já o período não. O período dele geralmente vai te dar em microsegundos, em milissegundos, em nanosegundos. Então tem que ter muito cuidado, ok, fera? Tem que ter muito cuidado para não errar. Deixa eu só apagar aqui para não ficar o desenho lá embaixo feio. Beleza. E aí a gente vem agora para a frequência, que é o inverso do período, né? A frequência é a quantidade de ciclo que ele dá por tempo, beleza? Por tempo, certo? E aí a unidade de frequência, ela vai ser em hertz, certo? Que é a principal unidade. As outras existem, mas essa é a principal unidade. As outras são o RPM, rotações por minuto, e o RPH, que é rotações por hora. Esses dois aqui, cara, tu praticamente não vai usar. É basicamente hertz. E toda vez que a frequência estiver em hertz, a gente tem que usar o tempo em segundos. Por isso que o tempo mais utilizado é em segundos, porque a frequência em hertz pede o tempo em segundos. Tranquilo? Lembra também que, vou escrever aqui em cima, que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, tanto faz. Se tu acha o período, tu já calcula a frequência. Se tu acha a frequência, tu já calcula o período também. Beleza, fera? Massa. Outra coisa também que vale ressaltar, essa diferença entre amplitude e frequência. Amplitude, cara, é a intensidade, é o volume, é o brilho da onda, certo? É o brilho da onda. Enquanto que a frequência é a energia da onda, é a identidade da onda, certo? Energia é a identidade. Então, a frequência determina quanto energética uma onda é e determina também. Se for na luz, determina sua cor, certo? Se for no som, ela determina a sua nota musical. Beleza? Enquanto a intensidade, na luz, ela determina o brilho. E a intensidade, que é a amplitude, desculpa. A amplitude, na luz, ela determina o brilho da luz. Quanto intensa a luz é, certo? Se ela é um vermelho muito forte, se ela é um vermelho muito fraco. Tranquilo? E a amplitude no som, ela determina o volume do som, a intensidade. Quanto essa nota musical ela é intensa. Se ela tem um volume muito alto ou se ela tem um volume muito baixo. Isso não tem nada a ver com ela ser grave ou agudo, só é o volume. Se eu aumento o volume da TV, eu estou aumentando a amplitude da onda sonora que está saindo da TV. Eu estou aumentando a intensidade da onda que está saindo da TV. Tranquilo, fera? Beleza. Outra coisa que vale também ressaltar é que no gráfico, se esse X daqui for referente ao período, ou seja, tempo em segundos, então essa distânciazinha daqui, que
aparentemente ela vai me dar números aí nessa questão, ela vai me fornecer essa distância, vai me fornecer o período, certo, dessa onda. Se esse x daqui ele for em metros, ou seja, x em metros, então ele está me dando o comprimento de onda. Essa distância daqui, ó, essa distância daqui vai me dar o comprimento de onda. Beleza? Então preste atenção nisso, fera. Preste atenção, olha para o eixo do gráfico. Se ele te der o eixo do gráfico em tempo, essa distânciazinha aqui que tu achar já vai ser o período, certo? Vai ser o período. Enquanto se ele me der esse eixo aí, x, em metros, ou seja, uma distância, então essa distânciazinha daqui, ela já vai te fornecer o comprimento de onda. Beleza, fera? Massa, tranquilo. Então, isso aí são os elementos de onda, certo? Vamos agora para a próxima etapa. Cara, tá com dúvida de alguma coisa? Conversa comigo, certo? Conversa comigo. Vamos para a próxima etapa. Fera, para a gente finalizar esse vídeo de revisão, eu quero falar das equações, certo? Da relação de Taylor e da dualidade, bem rapidinho, para a gente não perder muito tempo. Foi outra coisa que pouquíssimas pessoas tiveram dúvida. Então vamos embora. Equação fundamental é a equação que a gente vai utilizar para a onda, certo? Lembra que em alguns casos eu posso utilizar essa equação aqui, essa equação em alguma questão de ondulatória, certo? Inclusive a nona questão do vamos praticar eu resolvi por ela, certo? Que é a equação da cinemática do MRU. Por quê, professor? Porque, cara, a velocidade de uma onda em um certo meio ela é constante. Se ela está em um meio e ela não vai passar para outro meio, então a velocidade é constante. Então, essa equação daqui da cinemática, ela resolve muitas questões, ok? E é dela justamente que eu tiro as equações fundamentais, que são as mais utilizadas, que é a equação, o espaço que ele anda, a gente chama de comprimento de onda, e ele faz esse comprimento de onda num tempo que a gente chama de período. Então, V igual a lambda sobre período é uma equação fundamental da onda, certo? Que ela é proveniente dessa daqui, da cinemática. E como o período é o inverso da frequência, a gente pode chegar nessa fórmula daqui, que é a principal. Essa daqui, ó, ela é a principal. É a única que eu uso? Não, mas é a principal. Então, falou de frequência, falou de comprimento de onda, tu já pode achar a velocidade por conta disso. As questões geralmente, presta atenção, fera, geralmente elas te fornecem a velocidade e o comprimento de onda para achar a frequência. Ou te fornecem a velocidade, te fornece o comprimento de onda para tu achar a frequência, certo? Então vai muito da questão, mas ela é a principal, a mais utilizada. Então eu só te peço uma coisa, case sempre a unidade da velocidade com a unidade do comprimento de onda. Se a velocidade está em centímetros por segundo, o comprimento de onda tem que estar em centímetros. E a frequência, pela velocidade estar em segundos, ela vai ser dada em hertz, beleza? Se a velocidade estiver em metros por segundo, casa com o comprimento de onda que tem que ser em metros para poder achar a frequência em hertz, porque ela está em segundos. E se a velocidade vier em km por hora, professor, o que é que eu faço? Se ela vier em km por hora, primeiro, transforma para metros por segundo, dividindo por 3,6, certo? E aí vai dar em metros por segundo, e aí o comprimento de onda tem que ser dado em metros, e a frequência vai ser achada em hertz, porque a velocidade está em segundos, tranquilo? Então lembra de casar as unidades, é uma coisa que você pode errar, então preste atenção nas unidades. Beleza, fera? E para a gente finalizar a velocidade, lembra que a relação de Taylor, ela me fornece uma forma de calcular a velocidade de uma onda quando ela está numa corda, certo? Pela tensão que a corda sofre, tensão ou tração, certo? Tensão ou tração que a corda sofre e pela densidade linear dessa corda, certo? A densidade linear. E essa densidade linear a gente calcula ela por densidade linear vai ser massa sobre o tamanho da corda L, tranquilo? Beleza? Essa massa tem que ser em quilo, ó, tem que ser em quilo, e esse comprimento aqui tem que ser em metros. A tensão vai ser em newtons e tu vai achar a velocidade em metros por segundo. Tranquilo? Geralmente quando tu tem que aplicar a relação de Taylor, a questão é considerada difícil. Caiu no Enem, tu já pode ficar mais tranquilo porque muita gente vai errar. Porque isso é uma forma restrita de se calcular a velocidade. Poucas pessoas se lembram dessa fórmula e quando se lembram ainda não conseguem lembrar das unidades e aí pode errar alguma coisa. Então cuidado, fera, cuidado. Tranquilo? Cuidado mesmo. Na equação fundamental, eu esqueci de relembrar vocês, mas vocês já são craque nisso. Frequência é o inverso do comprimento de onda, beleza? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Professor, eu quero calcular o maior comprimento de onda de uma onda. Eu uso a menor frequência. Professor, eu quero calcular a maior frequência de uma onda. Então, eu uso o menor comprimento de onda. São inversamente proporcionais. Beleza? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, dualidade, lembra que a luz tem esse comportamento dual, aí ela pode ser onda ou partícula, certo? E aí os grandes defensores desse movimento aí, ela como sendo onda, Huygens, e ela como sendo partícula, Newton, certo? E aí a gente tem vários experimentos que comprovam que a onda, ela pode ser, que a luz pode ser onda e partícula, certo? Não ao mesmo tempo, mas ora onda, ora partícula, tranquilo? E aí a gente tem uns fenômenos que comprovam que
ela é onda e que ela é partícula, certo? Lembra na aula que eu falei que um dos fenômenos que comprovam que ela é onda é a difração, certo? E a gente vai estudar difração justamente na próxima aula. Então já guarda esse nome na tua cabeça que eu vou retornar e falar da dualidade onda-partícula também, beleza? E aí, um dos fenômenos que mais explicam que ela seja partícula é o efeito fotoelétrico de Einstein, certo? Que toda onda, toda luz, desculpa, eu quero falar onda, mas é toda luz, ela é representada por pacotes energéticos, que a gente chama de fóton. E esse pacote energético, ele tem sua energia calculada por essa formazinha daqui, ó. A energia de uma onda, de uma luz, desculpa, a energia de uma luz é igual a constante de Planck vezes a frequência dessa luz, certo? Constante de Planck, ou esse valor, a depender das unidades que tu vai utilizar, certo? Em aula eu dei valores bem próximos desse, até porque questão por questão isso vai variando. Vai depender muito da quantidade de algarismos que o cara quer de resposta, certo? Mas é basicamente isso. A energia de uma onda é associada à constante de Planck vezes a frequência dessa luz. Desculpa, eu falei onda no começo, foi? A energia de uma luz, ela é associada à constante de Planck vezes a frequência dessa luz, tranquilo? Quanto maior a frequência, mais energia ela tem. Por isso que eu falo desde refração que quanto maior a frequência, maior a energia, porque eles são diretamente proporcionais. Beleza, fera? Acabo por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, falem comigo. Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!